Pela primeira vez eu fui com o meu sogro chinês no mercado. Esse homem me deixou doido em 10 minutos. Ele já começa empurrando o carrinho de supermercado, quase atropelando as pessoas, como se ele tivesse alguma coisa pra fazer depois. O meu marido é assim também, mas de tanto eu puxar a orelha dele, ele melhorou. A gente foi direto na Coquinha Zero porque tava na promoção. E as minhas caras, eu fingindo que entendo o que ele tá falando. Chegou na parte de morango, ele perguntou se eu queria. Eu falei que sim, porém tava meio estragado. Acho que esse tá bom, né, Bá? E às vezes eu fico na bota, porque eu falo alguma coisa, acho que ele entendeu e ele não entende. Pegamos a fila preferencial e eu estava com medo das pessoas achar que meu sogro era meu marido. Ou que eu estava me aproveitando dele. Depois esse homem fez eu deixar o carrinho na fila sozinho. Gente, só me deixou o carrinho na fila e fez aí a gente sair. E tudo isso pra eu pegar alguma coisa pra Pra eu mim. pegar queijo. Porque eu gosto desse queijo. Na hora de ir embora, todo mundo já conhece meu sogro, porque ele deu tchauzinho pra todo mundo. E agora, indo embora do supermercado com o sogrito.